Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos falar agora sobre algumas propriedades interessantes de transformações lineares. Então, primeiro, vamos considerar uma transformação linear de um espaço vetorial V no espaço vetorial W. Aqui, nós não vamos destacar que os espaços vetoriais V e W são espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. Senão, não tem sentido falar em transformação linear. Então, a primeira propriedade de uma transformação linear é que ela leva o zero de V no zero de W. Sempre, pessoal. Qualquer transformação linear leva o zero de V no zero de W. E a gente prova isso da seguinte maneira. Vamos provar que o t de zero é igual a zero. Começamos, então, com t de zero. Ora, zero é o elemento neutro da adição. Então, nós podemos escrever que t de zero é t de zero mais zero. Porque zero mais zero é zero. Usando a linearidade, t de zero mais t de zero, isso é t de zero mais t de zero. Se nós agora, a esta igualdade, vamos apagar essa aqui do meio, subtrairmos t de zero dos dois lados, subtrairmos t de zero daqui, subtrairmos t de zero daqui. Ora, t de zero menos zero é o vetor nulo. Por definição, do oposto de t de zero, quando eu adiciono um vetor ao seu oposto, dá um vetor nulo. Esse vetor nulo é um vetor do W. E aqui, se a gente usar a associatividade e primeiro adicionarmos essas duas, esta diferença dá o vetor zero. Dá o vetor zero. E t de zero mais zero é simplesmente igual ao t de zero. Então, provamos que t de zero vale zero. E esta propriedade, ela é muito interessante no sentido seguinte. Se a transformação linear leva zero no zero, se nos depararmos com uma transformação linear que leva o zero em algo diferente do zero, já podemos afirmar que a transformação não é linear. Vamos ver como é que a gente pode aproveitar isso daqui a pouco. E mais, no teorema anterior, nós mostramos o seguinte: quando numa soma, numa combinação linear com duas parcelas apenas, vale essa propriedade. Mas essa propriedade também vale para N parcelas. E a prova disso pode ser feita por indução, e a gente pode ir para o nosso rascunho aqui, e para provar isso, a gente faz o seguinte: sabemos que vale para duas parcelas, essa propriedade, quando a soma tem duas parcelas apenas, não é? Aí a gente coloca como hipótese de indução
que esta propriedade vale quando temos K menos 1 parcelas e provar, a partir dessa hipótese, que vale para K parcelas. Esta é a prova por indução. Primeiro, a gente verifica que a propriedade vale para um número inicial de parcelas. Sabemos que vale para 2 parcelas. A gente, como hipótese de indução, supõe que esta propriedade vale para K menos 1 parcelas, e aí provamos que vale para K parcelas. Ora, vamos lá. Então, vamos supor que a propriedade vale para K menos 1 parcelas. Então, aqui, claro, tem um C2, V2, mais etc. Né? Ora, a gente sabe que a adição de vetores, ela é associativa. Então, nós podemos associar esses vetores assim. Tudo que está dentro desse parênteses resulta num vetor. Então, aqui eu tenho uma soma de 2 vetores, e a gente pode, então, aplicar a propriedade a essa soma de 2 vetores. Isso é T de C1V1 mais T no resto. Mas aqui nós temos K menos 1 parcelas, então essa propriedade vale para K menos 1 parcelas. E aqui, da linearidade, nós vemos que C1 também pode ser colocado fora do T. O escalar pode ser colocado fora do T. Então fica, tiro o C1 daqui, coloco aqui. E aqui, aplico esta propriedade que, pela hipótese de indução, vale para K menos 1 parcelas. Então, é C2 T de V2 mais CK T de VK. E provamos, então, que a propriedade vale para o número finito de parcelas. Finito, mas arbitrário. Vale para 2, para 3, para 4 e assim por diante, parcelas. Então, vamos usar o teorema anterior para verificar que algumas transformações não são lineares, simplesmente percebendo que elas não levam zero no zero. Vamos lembrar que o zero, pessoal, é o elemento neutro da adição. No R2, o elemento neutro da adição é 0, 0. Nos reais, o elemento neutro da adição é o número real 0. Então, olha, essa transformação leva 0, 0. Quando fazemos o x e o y iguais a 0, dá 5. Então, ela leva 0, 0 no 5. Ora, 5 não é o elemento neutro da adição dos reais. Portanto, essa transformação não é linear. Essa outra transformação aqui, do R2 no R2. Lembrar que no R2, o elemento neutro da adição é o 0, 0. É o par 0, 0. Então, essa transformação assim definida leva 0, 0 em U2, porque se o x e o y forem zeros, aqui fica 1 e aqui fica 2. 1, 2 não é o elemento neutro em R2. Quando a gente fala sobre R2 e não faz referência às operações, é porque nós estamos considerando as operações usuais de adição de pares ordenados
e multiplicação de um par ordenado por um número real. Pelo mesmo motivo, esta operação que aqui está, tirar esse 2 daqui, que leva esta matriz quadrada 2 por 2 nesta matriz quadrada 2 por 2, ela também não é linear. Porque quando A, B, C e D forem zeros, a primeira entrada vale 1. Tinha colocado um 2 ali. A primeira entrada vale 1. A segunda entrada vale 0. Essa terceira entrada vale 0 também, se o ABCD for 0. E essa entrada aqui vale 3. Então, é este operador T, que leva a matriz ABCD nesta matriz 2 por 2. Então, por isso que eu chamei de operador. Leva vetores de um espaço, no caso aqui, o espaço das matrizes 2 por 2, no espaço das matrizes 2 por 2. No contexto de espaço vetorial, essa matriz, ou essas matrizes, são os vetores do espaço. Então, como o elemento neutro da adição no espaço vetorial das matrizes 2 por 2 é o 0, 0, 0, 0, então, ela leva o zero num elemento diferente do zero e, portanto, não é linear. Bem, aqui um exemplo que já vimos coisa igual, coisa semelhante. Essa transformação do R2 em R, assim definida, leva o 0, 0 em 0 ao quadrado mais 0, que é 0. Então, esta transformação leva o zero do R2 no zero de R, mas ela não é linear. Então, aqui nós queremos destacar uma coisa importante. Se a transformação linear é linear, ela leva o zero no zero. Mas nem toda transformação que leva o zero no zero é linear. Por quê? Vamos tomar um vetor V do R2, esse par ordenado, 1, 3. Então, vamos calcular 2 vezes T de V e T de 2 vezes V. Se fosse linear, teriam que ser iguais. Mas 2 vezes T de 1, 3, é 2 vezes 1 ao quadrado mais 3, que dá 4 vezes 2, 8. Agora, T de 2V é T de 2 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 3 é 2, 6. Quando aplicamos T em 2, 6, é 2 ao quadrado mais 6, que é 4 mais 6, 10. Então, 2 vezes o T de V é diferente do T de 2V. E, portanto, a transformação não é linear, mesmo levando o zero no zero. Então é o seguinte, querem verificar se uma transformação linear? Primeiro verifica se o zero é elevado no zero. Se for, ótimo, mas eu ainda não posso afirmar que é linear. Se o t levar zero num vetor distinto de zero, já posso afirmar não é linear. Se o t leva zero no zero, bom, pode ser que a transformação seja linear. Aí eu tenho que verificar se a transformação satisfaz as condições de linearidade. Nesse caso, ela leva o zero do R2 no zero de R, mas não é linear. A mesma coisa, essa transformação leva o zero, zero no zero de R, mas não é linear. Vocês poderão verificar usando esse mesmo argumento. Pegam um vetor específico, escolham adequadamente, vê para um vetor, isso é diferente disso. Não precisa ser para 2, poderia multiplicar por 5, por exemplo. E nesse vídeo, um pouquinho mais curto, nós vamos parar por aqui e falaremos
logo mais a respeito de transformação linear e a conexão dela com as bases dos espaços vetoriais. Então, até breve, um bom descanso, um bom intervalo a todos.